Olá, galera. Meu nome é Andrei, sou aluno da turma T6 do Polo UFES e é com grande satisfação que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os desafios da educação física escolar. Esse tema que tem sido objeto de estudo e discussão no programa de mestrado profissional em Educação Física e Rede Nacional, ou PROEF. E aí, antes de iniciarmos essa conversa, eu vou problematizar, contextualizar a breve importância da educação física no currículo escolar, né? Como já sabemos, que a educação física não é apenas uma disciplina voltada para as atividades físicas, né? Mas é um componente curricular fundamental para a formação integral dos estudantes, que contribui e vem contribuindo para o desenvolvimento de aspectos motores, cognitivos, afetivos, né, sociais. Essa trajetória da educação física no Brasil, ela passou por diversas transformações ao longo do tempo, inicialmente vinculada ao militarismo, às práticas de higienização, e aí tem essa evolução para as abordagens mais abrangentes, humanizadas, e apesar dessa evolução, ainda enfrentamos diversos desafios que comprometem a qualidade e a legitimidade da educação física no ambiente escolar. Então, o objetivo hoje da minha apresentação é discutir essas problemáticas que afetam a educação física atualmente, com base nas reflexões dos textos, das atividades propostas durante essa disciplina no PROEF. Na, na primeira semana a gente acabou trabalhando a atuação docente, né, que aí traz conceitos de tradicional, da educação física tradicional, das práticas inovadoras, né, que é a educação física tradicional ligada à, à prática pela prática, né, e aí tendo esse pensamento reflexivo e crítico que visa para o professor trabalhar essa inovação, e aí vem as práticas inovadoras, né, com um professor mais criativo, o professor em busca de novos métodos para se sentir, né, capacitado. Dentro dessa atuação docente, nós também temos a questão do abandono docente, o desenvolvimento pedagógico, né, a desvalorização do professor, porque o professor se sente desmotivado, porque o professor, né, ele não tem essa desvalorização, né, porque de um tempo para cá acaba que a figura do professor não tem mais aquele aspecto de ser uma pessoa capaz de potencializar, né, o aluno, enfim. Então, nessa primeira semana a gente acabou trabalhando essa problemática aí da atuação docente de uma forma bem reflexiva, né? A gente para pensar como é que foi, como é que está atualmente essa atuação docente, né? Já na segunda semana a gente trabalhou a dicotomia entre ensinar a fazer, né, e ensinar sobre o fazer. Essa segunda problemática, ela diz respeito essa segunda problemática, ela diz respeito, né, e faz alusão da relação entre teoria e prática, que historicamente nossa disciplina ela era voltada, centrada na execução dos movimentos, né, técnicas esportivas e com ênfase só nos aspectos conceituais, na verdade com pouca ênfase nos aspectos conceituais e atitudinais do conhecimento. Então essa tradição prática, embora ela é importante na educação física, ela acabou limitando o potencial educativo da educação física. E aí, quando nós concentramos apenas no fazer, deixamos de lado, né, outras dimensões fundamentais do conhecimento, a gente acaba, né, não enriquecendo a experiência dos estudantes, né? E como, né, professores, né, ainda nós apresentamos dificuldades para relacionar de forma apropriada saberes sobre a experiência corporal com a prática efetiva. Então, por exemplo, ao ensinar um esporte, simplesmente nós nos limitamos a trabalhar as técnicas e regras sem abordar aspectos históricos, culturais, sociais e éticos relacionados àquela prática. Então, essa temática tem esse momento reflexivo sobre, né, qual é a nossa relação da teoria, prática, se a teoria
é importante, e aí nós temos a dimensão, né, conceitual, setoria, e aí a prática com a dimensão procedimental. E aí não é só fazer, é ensinar sobre fazer, fazer que o aluno ele consiga refletir sobre a prática que está ali naquele momento, dialogar entre si e com o mundo. E aí na terceira semana a gente já entra nos aspectos legais e a legitimização da disciplina da educação física escolar, que embora a legislação brasileira estabeleça a educação física como um componente curricular obrigatório da educação básica, né, nós enfrentamos sérias dificuldades na interpretação e implementação adequada dessas normativas. Muitas escolas, a gente acaba observando, no texto traz essas observações de uma interpretação equivocada da legislação, que resulta em práticas como dispensa excessiva dos alunos, oferta da disciplina em horários contraturno, a falta de integração com o projeto pedagógico da escola. Né? Essas situações elas refletem um problema mais profundo, que é a dificuldade de a gente legitimizar a educação física no currículo escolar. Né? Infelizmente, ainda é comum comunidade, gestores, até professores de outras disciplinas, ter dificuldade de reconhecer o professor de educação física como um profissional de conhecimentos específicos e relevantes ali para a formação do estudante. E muitas vezes somos vistos apenas como responsáveis por momentos de recreação, ou entretenimento esportivo, ou treinamento esportivo, e não como educadores, né, que está comprometido ali com objetivos pedagógicos amplos. Então, essa desvalorização elas têm consequências práticas e significativas. Né? Por exemplo, quando as aulas são oferecidas em outro horário regular, os alunos enfrentam problemas de transporte, conflitos de horário, outras atividades, então, alto índice de, de ausência, além dessas dispensas, né, elas facilitadas por atestados médicos. E aí, dentro dessa problemática, a gente tem os documentos que são norteadores, que traz essa busca da legitimização e obrigatoriedade, só que com essa contradição, né? A LDB tem a lei, tem a LDB que traz essa obrigatoriedade, e tem a outra lei que é voltada para essa facultatividade da educação física, né? São 5 pontos aí que traz nessa lei. E tem a BNCC também, dentro das aspectos reais, tem a BNCC, que ela trata da educação física dentro da cultura corporal do movimento. Né? Então, a gente acaba enfrentando essas dificuldades aí dentro desses aspectos legais aí da educação física. Aí na quarta semana, a gente trabalhou o afastamento e a indisciplina dos alunos. Né? A gente tentou ver por que os alunos eles, né, se afastavam, e aí tinha questões, razões de pouco envolvimento das aulas, os alunos, né, com ansiedade em relação à prática, sim, e isso é um desafio acho que muitos de nós enfrentamos cotidiano, no cotidiano, que é e que compromete significativamente a qualidade do processo educativo. Os diversos fatores contribuem para o desinteresse e afastamento dos estudantes. Um deles está relacionado à repetição do conteúdo ao longo dos anos escolares, sem progressão, sem novidade. Então, o aluno que ele vê um conhecimento, exemplo, o esporte no Fundamental 1, é o mesmo conhecimento que ele vai ver no ensino médio, sem novidade, sem nenhuma variação ou progressão. Né? Outro fator é a falta de significado das atividades propostas. Né? A gente acaba não tendo esse diálogo entre os interesses da realidade dos alunos. A dificuldade também, né? Logística, que não pode ser ignorada, o contexto escolar da escola também não pode, e também tem a questão da indisciplina, né? Por sua vez, porque ela pode ser entendida como uma resposta dos estudantes às práticas pedagógicas, que pode ser significativas ou excludentes, e quando não se sentem engajados ou valorizados, né, é comum que os alunos eles manifestem comportamentos
contrários ou simplesmente eles se afastam da atividade. Então, o desafio aí nessa disciplina foi pensar em uma motivação do aluno diferente, interesse, né, uma habilidade complexa que seja mais fundamental para o sucesso da educação física escolar. Então a gente, né, precisamos desenvolver estratégias que considerem essa diversidade presente, né, nas turmas e que promovam experiências positivas para os estudantes. E na quinta semana a gente trabalhamos o tratamento do esporte nas aulas da educação física, e aí entra alguns conceitos, que é o esporte na escola, o esporte da escola, né, que o esporte na escola ele traz uma repetição do esporte espetáculo, daquele de alto rendimento, então ele visa apenas a formação de atleta, o alto rendimento, né, a condição física exacerbada. Já o esporte da escola, um conceito de um esporte educacional, que é o objetivo, né, de ensino e aprendizagem através do esporte, né, com a participação de todos, sem exclusão. Então, um dos principais problemas é a influência do modelo, né, desse esporte na escola de alto rendimento nas práticas escolares. Né? Muitas vezes reproduzimos nas aulas valores e métodos do esporte competitivo como a busca aquela performance máxima, né? A seleção dos mais habilidosos, a exclusão dos menos aptos. E aí, essa abordagem ela contraria os princípios da educação inclusiva e formativa. E com frequência a gente consegue observar que o tempo excessivo aos alunos mais habilidosos, né, acaba a gente tendo esse, esse tempo aí aos que demonstram, e pouco tempo aos que demonstram menos dificuldade. E os estudantes, eles demonstram maiores dificuldades, são justamente os que precisam de atenção e orientação. Outro grande problema, né, nesse tratamento do esporte é a má compreensão do conhecimento esportivo, né, e essa reprodução, a crítica de modelos competitivos que valorizam apenas o resultado, não em detrimento do processo de aprendizagem. Então, acaba que o aluno, né, ele apenas dá valor se ele ganha. Né? Se ele perde, ele desvaloriza o fator do processo pedagógico. Aí outros fatores também, tem a questão do planejamento e a organização do trabalho docente, né, que os professores enfrentam alguns obstáculos em relação à elaboração de planejamento pedagógico consistente, né, o que pode comprometer a qualidade das intencionalidade das aulas. E aí tem um fenômeno bastante conhecido que é o rola-bola, que é a prática que o professor simplesmente distribui o material esportivo aos alunos sem uma proposta pedagógica clara. Né? Essa situação, ela infelizmente ainda é comum nas escolas, né? E pode ser resultado de vários fatores. Aí a gente tem a desmotivação profissional, a falta de formação adequada, condições de trabalho precárias, ou mesmo a ausência de um projeto pedagógico consistente para a disciplina. A falta de sistematização dos conteúdos ao longo dos anos escolares é um problema assim, recorrente. A educação física ela tem essa sistematização nova, né? E aí muitas vezes o mesmo conteúdo, como eu falei anteriormente, é repetido ano após ano, sem uma progressão, um aprofundamento. Né? E, além disso, a dificuldade da definição de objetivos claros da implementação desses processos avaliativos. Na semana 6 aí a gente trabalhou a questão do gênero na educação física, e aí refere-se a questões de gênero, aquelas concepções tradicionais sobre masculinidade, feminilidade, que exercem influências muito grandes nas práticas pedagógicas, muitas vezes que resulta em segregação e reforço dos estereótipos. Né? E aí, no texto, ele traz uma referência antes de conceitos do que é o gênero, o que é o sexo, o que é a orientação sexual. O gênero, né, tá ligado ao masculino e feminino. Já o sexo é uma identificação biológica ou fisiológica. E aí a orientação sexual é algo, né, que o gênero é algo que, né, foi construído culturalmente. E aí a desconstrução de desses preconceitos que é apresentados aí na educação física é um desafio grande para o professor, que muitos de nós fomos formados em ambientes
esportivos marcados pela segregação de gênero, né? Reproduzimos, e aí essas práticas em nossas aulas. E aí é pertinente o professor, né, ele observar como isso está postado na escola, né, para a gente não acabar não reforçando nenhum estereótipo, nenhum machismo, aquelas fatores sociais que estão enraizados e que isso não afete o ensino e aprendizagem dos alunos, né, e não aconteça nenhuma exclusão. E no último tópico aí traz a reflexão e os que são os temas geradores, né? E aí a gente trabalha em cima de um texto do Paulo Freire, que acho que ele é uma reflexão adicional sobre a educação física, lá sobre a perspectiva da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que traz contribuições muito importantes, né? Esse educador brasileiro ele nos ajuda a compreender de forma mais profunda alguns dos desafios que nós enfrentamos e aí ele mostra caminhos para uma prática pedagógica mais significativa e transformadora. Então, Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, ele nos apresenta uma crítica contundente ao que ele denomina educação bancária, né, aquela que o professor simplesmente deposita os conhecimentos lá nos alunos, que trata ele só como um vaso, um recipiente, né, passivo. E essa concepção, essa perspectiva, infelizmente, ainda é presente em muitas aulas de educação física. E quando nós reduzimos nossa prática à mera transmissão de técnicas esportivas ou a repetição mecânica de movimentos sem contextualização ou reflexão crítica. Né? E aí, se a gente for observar que o fenômeno, né, de rola-bola que discutimos anteriormente, né, nós podemos identificar neles características da educação bancária criticada pelo Paulo Freire. Porque nessa prática, o professor ele vai abdicar de seu papel educativo e os alunos eles vão ser privados das oportunidades de construir os conhecimentos significativos sobre a cultura corporal do movimento. Isso vai estabelecer ser uma relação, uma pressão sim sutil, a gente pode falar, que os estudantes eles vão ser alienados do processo educativo e de seu próprio corpo como instrumento de expressão e conhecimento. Aí Freire também traz, né, eles nos ensinam que ninguém educa a si mesmo, os homens educam entre si mediatizados pelo mundo. Né? Essa é uma perspectiva aqui dialógica que representa um desafio e ao mesmo tempo o caminho promissor para a educação física, que na minha perspectiva ela significa que reconhecer que o conhecimento sobre as práticas corporais elas não devem ser simplesmente transmitido do professor para o aluno, mas construído coletivamente a partir do diálogo, da problematização da realidade. E aí dentro dessa obra a gente tem o conceito de dialogicidade, né, que o Freire considera essencial para a educação como prática de liberdade, que implica numa postura nova do professor, que ele, em vez de impor os conteúdos e métodos, né, ele acaba dialogando, busca construir o conhecimento junto com os interesses e necessidades dos alunos. Também nós temos os temas geradores, né, que podem ser pensados em práticas corporais que sejam significativas para os estudantes, que permitam eles problematizar questões relevantes das realidades dele. Por exemplo, ao trabalhar com jogos populares da comunidade local, nós podemos discutir aspectos culturais, históricos, sociais, que atravessam essas práticas, né, promovendo uma compreensão mais ampla e crítica da cultura corporal. E é isso, galera. Essas problemáticas, embora elas sejam desafiadoras, elas não devem ser vistas assim como um obstáculo que a gente não consegue, né, passar, mas como oportunidades para reflexão, transformação da prática. Né? A formação continuada surge nesse contexto aí como uma estratégia fundamental para a gente enfrentar esses desafios. Então, essa iniciativa com o PROEF, ela representa um importante espaço de qualificação docente, ela permite que o professor da rede pública tenha acesso a conhecimentos atualizados e oportunidades de desenvolvimento profissional. E aí nós, como professores de educação física, temos um papel fundamental como agente de transformação. Então, nossas escolhas pedagógicas, nosso compromisso com a qualidade de ensino, nossa disposição para enfrentar essas dificuldades, elas podem fazer diferença na vida dos estudantes
e nessa valorização na nossa disciplina no contexto escolar. E as perspectivas para a superação desses desafios passam necessariamente por um esforço coletivo de reflexão, né? Então, estudo, inovação, nós precisamos estar abertos a essas novas possibilidades, dispostos a questionar essas práticas tradicionais e comprometidos com essa construção da educação física que é mais significativa, inclusiva e transformadora. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para dialogarmos sobre as questões apresentadas. Muito obrigado.